que os irmãos leiam antes o capítulo para a gente já poder ganhar tempo, né? Então hoje é o 3, amanhã será o 4 e assim sucessivamente. Pastor, até que dia? Não sei. Pastor, e se o livro de Romanos acabar e não voltar às situações normais? Não sei, Jesus vai prover, nós vamos seguindo, está aí tudo entregue nas mãos do Senhor, tudo é dele, por ele e para ele, então nós vamos fazendo a nossa parte, que é adorar a Deus e servir a ele, mesmo com os templos fechados, mas a igreja continua adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Vamos lá? Romanos capítulo 3. Bom, eu quero começar falando de Romanos capítulo 3, que talvez esse capítulo ele seja um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Sem nenhum medo de errar, eu diria que Romanos capítulo 3 é a base fundamental de muita coisa que nós vamos falar sobre agora à tarde. Nesse momento, você vai entender o que eu vou te dizer, que Paulo, escrevendo aos Romanos, nesse capítulo 3, ele concentra uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a doutrina da justificação. E nós vamos falar sobre isso, e agora à tarde, que é praticamente uma doutrina teológica, mas nós vamos tentar falar alguma coisa de maneira mais simples à vida dos irmãos, para que haja entendimento. Bom, o capítulo 3, ele possui 31 versículos ao todo. Obviamente que eu não consigo falar aqui em meia hora, 40 minutos, eu não vou conseguir falar aqui tudo que tem para ser dito desse capítulo. Eu vou tentar falar os pontos principais e se houver dúvida, depois mesmo da live, se os irmãos quiserem me mandar mensagem, os irmãos têm meu telefone, quiser me ligar, a gente tira dúvida, conversa, já que temos tempo para isso. Eu estou à disposição dos membros da Arte 112 e todos os irmãos que sentirem necessidade, que quiserem mais alguma coisa, depois da live eu posso tirar algumas dúvidas. Vamos lá. O capítulo 3 ele é resumido basicamente em 3 pontos, ou 3 tópicos, assim podemos dizer. O primeiro tópico do capítulo 3 de Romanos, ele é dividido do verso 1 ao verso 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, você vai ver que até mesmo muitas Bíblias já fazem essa própria divisão, do verso 1 ao verso 8. Na realidade ele está tratando de um resumo. Mas que resumo é esse? É o resumo do capítulo 2 que nós falamos ontem. Nós ontem falamos sobre a questão da justiça de Deus, e aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, é justamente isso que Paulo está fazendo um resumo. Nós vamos falar sobre isso. Do versículo 9 ao versículo 20, ele vai tentar e vai nos mostrar pela própria Bíblia Sagrada que nós somos culpados, todos nós somos culpados e somos pecadores. E do versículo 31 ao verso 31, do 21 ao 31, Paulo mostra de forma categórica sobre a doutrina da justificação. Nós vamos tentar falar sobre o que é justificação e tentar explicar sobre isso. Bom, vamos começar então, Romanos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Ele já começa de uma maneira interessante, o verso 1, quando ele diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo, ele resume essa argumentação e contesta os judeus que tentam discutir com ele. Porque nós falamos no capítulo 2, onde os judeus começaram a discutir com Paulo, a questionar as doutrinas do próprio Jesus. Então Paulo já começa indagando a eles aqui no capítulo 3, no verso 1, e ele faz 3 perguntas para os judeus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Que ele faz no verso 1. A incredulidade dos judeus anulará a fidelidade de Deus? E a terceira pergunta que ele faz para poder instigar esse povo judeu é se o nosso pecado ressalta a justiça de Deus, como é possível ele nos julgar. Sabe, é interessante a gente meditar nisso e pensar assim, qual é a vantagem do judeu? Porque os judeus se julgavam tão santos, tão separados, os judeus se julgavam tão dignos, como se os gentios não fossem dignos da salvação. Os judeus consideravam-se tão superiores, e Paulo então começa o capítulo 3 de Romanos justamente indagando aos próprios judeus sobre qual é a vantagem que eles tinham. Diante de Deus, não tem vantagem nenhuma. A vantagem que os judeus tinham e têm foi de possuírem inicialmente a lei. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
Jesus veio para o povo judeu, para os israelitas, e Deus deu a eles a lei. Eles primeiramente foram alcançados por esse Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, conforme diz João, ele foi manifesto primeiramente aos judeus. Essa foi a única vantagem, se é que eu posso dizer a única, porque na realidade foi uma grande vantagem, deles primeiramente terem recebido a Jesus. Mas para efeitos de salvação, não tem vantagem nenhuma entre ser judeu ou ser gentil. Não faz vantagem nenhuma você morar no centro da cidade ou morar em outro bairro mais afastado. Não faz vantagem nenhuma você morar em grandes centros ou morar em cidades pequenas, de qualquer maneira ou pela qualquer situação. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. Todos nós estamos sujeitos às mesmas situações para efeito de salvação diante de Deus. Paulo então vai começar a mostrar para os judeus que não tinha vantagem nenhuma. E qual é a melhor maneira que nós temos de mostrar, Paulo teria para mostrar aos judeus de que eles não teriam vantagem nenhuma? É Paulo mostrando pela Bíblia, ou seja, pela própria lei, o que eles queriam ouvir, o que eles precisavam ouvir. Se você pegar o versículo 1 até o versículo 8, você percebe claramente que Paulo está afirmando que todos os homens são pecadores, e ele vai comprovar isso para os judeus como? Através de citações do Antigo Testamento. Sabe, Paulo poderia estar dizendo a eles tudo relacionado ao Novo Testamento, sobre as ações de Jesus, sobre o que Jesus fez. Mas se Paulo se relaciona para os judeus pelo Novo Testamento, o judeu não acreditava em Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então não adiantava Paulo ficar mostrando para os judeus algo relativo ao Novo Testamento. Por isso Paulo vai mostrar pela própria lei o que ele está questionando junto aos judeus, para que os judeus entendessem e compreendessem do que Jesus estava querendo dizer a ele, que a própria lei era que ia condenar os próprios judeus, ou seja, já que eles não criam no Novo Testamento, eles não criam em Jesus Cristo, Paulo precisava mostrar através do Velho Testamento aquilo que eles mesmos não acreditavam. Se você pegar aí na sua Bíblia, se você puder abrir comigo, nós podemos perceber claramente que a partir do verso 2 ou verso 3, é uma citação na realidade do Salmo 14. Se você abrir a sua Bíblia lá, nós vamos fazer bem tranquilo hoje. Pega a sua Bíblia aí e abre lá no Salmo 14, o verso 1 ao verso 3, a Bíblia vai dizer assim, lá em Salmos, o salmista vai dizer: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum tipo de entendimento e buscasse a Deus. Verso 3 do Salmo 14, e desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Se você pega verso 1 ao verso 8, na realidade, tudo isso que Paulo está falando aos judeus, ele está baseando lá em Salmos, ou seja, Paulo está usando a própria Bíblia para condenar aqueles que acreditavam na lei. É como se Paulo está dizendo para eles assim, tudo bem, vocês não acreditam em Jesus, eu vou provar para vocês que a própria lei está condenando que vocês também são pecadores, que vocês também precisam de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso nos nossos dias? Tem muita gente querendo usar partes da Bíblia. Tem muita gente querendo dizer, a Bíblia ela é uma palavra de Deus infalível. Ela como um todo, ela não é somente por partes. Nós não podemos usar a Bíblia Sagrada somente em partes, partes que nos interessam e partes que ela nos condena, nós deixamos de lado. Não, é exatamente o contrário. A Bíblia Sagrada, ela é de uma tal maneira perfeita, porque ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é perfeita para as nossas vidas. Paulo ainda continua dizendo que ao ser medido de acordo com a justiça perfeita de Deus, nenhum ser humano é inculpável. Grave isso no seu coração. Nenhum ser humano é inculpável. Todo ser humano precisa de Jesus Cristo. Todo ser humano precisa crer no sacrifício da cruz do Calvário se quiser ser salvo. Todo ser humano precisa reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Seja pobre, seja rico, seja gordo, seja magro, seja branco, seja preto, seja a posição social, seja o município que você mora, seja onde você estiver. Eu quero te dizer nessa tarde, baseado no Romanos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, Paulo está nos alertando que todos nós somos inculpáveis, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, é o que eu vou dizer mais na frente.
Se você continuar vendo o livro de Romanos, a partir do verso 13, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, verso 13, Paulo vai citando algumas coisas que nos deixam estarrecidos. Como assim, pastor? Paulo apresenta uma radiografia completa de um pecador. Sabe aquele exame que você vai lá nas clínicas e faz um raio-x e ele detecta tudo que há de errado dentro de você? Você tem um osso quebrado, você tem alguma coisa fora do lugar? Aquela radiografia que nós estamos acostumados a fazer? É justamente isso que Paulo começa a citar a partir do verso 9 até o verso 18, Paulo vai mostrar isso para os judeus. Só que Paulo está falando aos judeus, mas isso serve para os nossos dias. Porque da mesma maneira que aquele povo vivia no pecado, nós continuamos no pecado hoje. Da mesma maneira que aquele povo se distanciava de Deus a cada dia, nós também estamos vivendo uma geração perversa, que cada vez mais vivemos distante dos caminhos do Senhor, vivemos distante daquilo que Deus nos ensinou, nós vivemos cada vez mais uma geração fria. Nós estamos falando de culto doméstico, coisa que era para ser quase que obrigação para todos nós que somos crentes, mas quantos de nós deixamos o culto doméstico de lado? Quantos de nós nos esfriamos e deixamos levar pela rotina do dia? Quantas pessoas que às vezes estão dentro de casa e às vezes já estão agoniadas porque não sabem o que fazer, mas não têm o prazer de meditar na palavra de Deus? O que Paulo está falando aqui, está ensinando para mim e para você, é que nós precisamos entender essa radiografia de um pecador. Vamos lá, abre sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, verso 13. Ele começa essa radiografia justamente citando a questão da garganta. A sua garganta é um sepulcro aberto. Se você abrir a sua Bíblia, vamos junto comigo, Salmo 5, verso 9. Eu vou ficar fazendo isso só para poder você entender o que eu estou querendo te dizer. Versículo 13, a parte A, na realidade Paulo está usando o que o salmista diz lá no Salmo 5, verso 9. Deixa eu achar aqui o meu. Se você tiver com a Bíblia Sagrada aí, quiser acompanhar, para que você tenha um raciocínio tranquilo aí, entenda o que eu estou te dizendo. Olha o que Romanos 3,13 está baseado lá no Salmo 5, verso 9, que diz assim: porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiramente maldades. A sua garganta é o sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Olha o que Paulo está usando o salmo para poder condenar os próprios judeus. Ele está dizendo, a sua garganta é um sepulcro aberto. Eu disse a você que Paulo está fazendo uma radiografia do pecador. A minha pergunta que eu faço para você nessa tarde é: a sua garganta tem servido para adorar, para glorificar e para bem dizer a Deus? Ou a sua garganta tem sido um sepulcro aberto? A sua garganta tem sido usada para murmurações, para reclamações, principalmente nesses dias que estamos passando, nesses dias que nós estamos limitados às nossas ações, às nossas atitudes. Será que a nossa garganta ela tem sido usada para louvar e bendizer a Deus? Ou será que nós estamos usando a nossa garganta para falar aquilo que não devemos? Para criticar as pessoas, para criticar as autoridades, para criticar médicos, para criticar A ou B, para criticar o mundo, ao invés de estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Verso 3, a parte B que vai dizer: com as suas línguas tratam enganosamente. Se você olhar isso Paulo está tirando do Salmo 140, abre lá sua Bíblia, Salmo 140, verso 3, o salmista vai dizer da seguinte maneira: Paulo está usando os salmos para justificar aos judeus justamente os seus pecados. O verso 3 do Salmo 140 diz assim: e aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Olha o tanto que isso é forte. Aguçaram as línguas como a serpente. A serpente é perspicaz. A serpente sabe a hora certa de atacar. E via de regra, a serpente ela só ataca para matar. Você tem usado a sua língua para matar ou para construir? Você tem usado a sua língua para aproximar-se de Deus ou para afastar-se de Deus? Você tem usado a sua língua para aproximar do seu irmão, da sua família? Ou tem usado a sua língua para afastar-se daqueles que estão próximos a você? Essa radiografia, Paulo continua dizendo no verso 14 do pecador, onde ele diz: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Olha o tanto que isso é triste. Olha o tanto que isso é triste. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Isso está lá no Salmo 10, verso 7. Eu vou voltar lá para dizer para você o que o salmista diz lá no Salmo de número 10. Salmo 10, verso 7 diz assim: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcias. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Olha o tanto que é dura essa palavra.
Olha o tanto que é difícil nós meditarmos nessa palavra. A sua boca há malícia e maldade. Nós vivemos numa geração perversa. Paulo está escrevendo aos Romanos aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Mas isso continua, nós continuamos vivenciando essas mesmas ações, essas mesmas atitudes nos dias atuais. Porque nós continuamos vivendo com uma boca cheia de amargura, de maldição. Quantas pessoas a gente olha e nós ficamos julgando as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas podem. Quantas vezes nós nos aproximamos das pessoas simplesmente por aquilo que elas nos podem oferecer. Em nossa boca há maldição ao invés do louvor e da adoração a Deus. Paulo continua dizendo isso no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 3 de Romanos. A Bíblia vai dizer: os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho de paz. Esses 3 versículos, se você olhar, voltar lá em Isaías, capítulo 59, versículo 7 e o verso 8, é justamente o que Isaías já disse 700 anos antes de Jesus Cristo pisar nessa terra. Isaías já estava profetizando sobre o Cordeiro. Paulo está embasando a sua pregação, a sua radiografia contra os pecadores, usando o texto de Isaías. Eu vou repetir a você, algumas pessoas vão entrando, a gente vai tendo que repetir algumas coisas. Paulo está usando a própria lei para mostrar aos judeus que eles eram pecadores, que eles eram imundos, que eles precisavam de Jesus. Paulo não está usando as atitudes de Jesus porque eles não criam em Jesus, mas eles criam na lei. E Jesus mostra a própria lei para mostrar para ele que não há lei, que não há graça, que não há nada que não seja Jesus. Se você não crê na graça, se você não crê em Jesus, nada pode tirar a sua vida, nada pode trazer a salvação à sua vida. E ainda há o verso 18, onde ele diz: não há temor diante dos seus olhos. Meus amados e queridos irmãos, você que está nessa live, você que está na sua casa, no seu trabalho, o verso 18 é muito forte para as nossas vidas. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se você voltar isso lá no Salmos 36, o salmista Paulo está tirando lá do Salmo 36, que diz assim: a prevaricação do ímpio diz no seu íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Sabe, desses dias as pessoas até dizem que tem temor. As pessoas dizem, nesses momentos difíceis, eu não sei se com medo do coronavírus, eu não sei se situações difíceis, mas eu queria que você entendesse esse versículo na sua vida. Que o seu temor não seja por causa do medo do vírus, mas que o seu temor seja por aquilo que Jesus já fez na sua vida, é diferente. Que o seu temor não seja com medo de ir para o inferno, mas que o seu temor seja pela alegria e pelo prazer de servir a Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente querendo servir a Deus, mas com medo do inferno. Mas tem muita gente querendo servir a Deus justamente porque Deus é o nosso Senhor e Salvador. Você não pode servir a Deus por medo. O seu temor ele deve ser de alegria diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não havia homens com temor suficiente para adorar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Paulo está dizendo aos judeus: vocês precisam ter temor. Mas não um temor de medo, mas é um temor de reconhecer que Deus é maior na sua vida. Não é um temor de medo de você ser alcançado pelo inferno, não. É um temor de você reconhecer que a cruz é suficiente para produzir salvação na sua vida. É um temor de reconhecer que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você pode, foi Deus que te deu. Se você está hoje conectado a essa internet, é porque Deus permitiu. Se você está vivo, se você está livre do coronavírus, é Deus que permitiu isso. Eu não posso ter temor de Deus com medo daquilo que Ele não pode fazer, não. Eu tenho que temor a Deus e ter um temor a Deus por aquilo que Ele já é, por aquilo que Ele já fez. E o que Ele tinha de melhor nas nossas vidas foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo continua dizendo ainda no capítulo 3, a questão que eu quero frisar bastante isso, no verso 13, o verso 14, é onde nós estamos falando isso. Paulo enfatiza a questão da fala humana, a garganta, a língua, os lábios e a boca. Isso não é à toa. Paulo não está falando em Romanos capítulo 3 sobre a questão da língua, da boca, da garganta, dos lábios, de maneira involuntária, não. É porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca transmite às outras pessoas aquilo que está dentro de você. Se você tem coisas boas no seu coração, você vai proferir coisas boas. Se você tem coisas más no seu coração, você vai proferir coisas más para essa geração. A minha palavra para você nesse momento de crise
é que você possa proferir coisas boas. Enquanto todo mundo está dizendo de tragédia, de miséria, de morte, eu estou dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será amanhã, que o mesmo Deus que cura do câncer, o mesmo Deus que cura da dor de cabeça, Ele pode curar do coronavírus, o mesmo Deus que produziu remédios para tantas doenças, daqui a pouco Deus vai dar sabedoria e discernimento às pessoas, vai ter uma vacina, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tudo isso vai passar. Mas nós não podemos deixar de tirar o aprendizado. A minha garganta, a minha língua, os meus lábios e a minha boca, ela tem que ser para glorificar a Deus. Sabe por que isso? É porque a relação entre palavras e caráter de Deus, ela pode ser vista lá em Mateus. Eu estou fazendo bem tranquilo para que você vá acompanhando, mas se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12, para que a gente entenda o que eu estou querendo te dizer. Mateus capítulo 12, verso 34, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Olha isso, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Eu vou repetir para você. Eu estou lendo Mateus capítulo 12, verso 34, relacionando ele com Romanos capítulo 3, verso 13 e o verso 14. A Bíblia vai dizer, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Sabe do que a nossa boca fala? Daquilo que está cheio no nosso coração. Se você estiver cheio de Deus, você vai ter uma palavra de Deus para as pessoas. Se você estiver cheio da graça, da misericórdia de Deus dentro da sua vida, quando chegar alguém próximo de você com medo, você vai ter uma palavra de Deus para essas pessoas. Mas se você estiver cheio de medo, se você estiver cheio de desespero, se você estiver longe dos caminhos do Senhor, quando alguém chegar próximo a você, você vai ter uma palavra negativa para a vida dessas pessoas. Ei, seja um instrumento de Deus, que a sua boca, que a sua garganta, que a sua língua, ela possa proferir palavras de sabedoria para a vida das pessoas, que as palavras que saem do seu coração, que cheguem na sua boca, que cheguem aos ouvidos das pessoas, sejam palavras que tragam discernimento espiritual, que aproxime as pessoas de Deus. Não viva pelo que o mundo diz, viva pelo que Cristo diz. Não viva pelo que o mundo ensine, viva pelo que Cristo ensina. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, conforme já diz João capítulo 14, verso 6. E eu preciso seguir, vamos lá. Se você pegar isso, a questão de morte, o Paulo ainda escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, por natureza o pecador encontra-se espiritualmente morto. Portanto, a única coisa que pode sair da sua boca é morte. Ei, eu quero te dar um conselho nessa tarde. O mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, Jesus, através da vida de Mateus, o evangelista Mateus, ele fala a mesma coisa, mas de uma maneira diferente para que nós possamos entender nessa tarde. A única coisa que pode sair da boca de um morto é morte. A única coisa que pode sair de quem a sua boca está cheia de raça, de víboras, são coisas ruins. Aproxime-se de coisas boas, viva coisas boas, escute coisas boas. Você está na sua casa, na internet, não fique escutando, ouvindo coisas que vai te deixar para baixo, que vai levar você, eu não sei os sintomas, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o Jesus ao qual eu sirvo. Eu não vou ficar escutando A ou B falando toda hora de coronavírus, se eu não tenho prazer de meditar na palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, leia na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque você vai começar a se encher de uma força sobrenatural. A hora que as pessoas virem falar de você e passaram medo a você, você vai ter força suficiente para se levantar com ousadia e dizer, o mundo pode estar em crise, mas eu continuo em Cristo, eu continuo vivendo para glorificar e bendizer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que era, que é e que há de ser o nosso Senhor Jesus Cristo. As tuas palavras têm poder, aquilo que você ouve tem poder para transformar dentro de você a sua vida, as suas ações, as suas atitudes. Não se deixe levar pelo que as pessoas estão simplesmente dizendo e proferindo. Seja você a diferença, faça a diferença, mas para isso é necessário que tenha dentro do seu coração algo que as pessoas não tenham, Cristo. Esse sim, ele pode mudar a sua história em nome de Jesus. Deixa eu seguir, verso 15, o verso 16, Paulo ainda descreve os pés do pecador. Aqui no verso 13, no verso 14, ele fala sobre a boca. No verso 15, ele vai dizer, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Sabe, não basta apenas ter a boca consagrada ao Senhor, é preciso ser o corpo inteiro. Nós todos somos membros de um mesmo corpo.
O nosso corpo é santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso não basta ter apenas a boca santa, a língua santa, não. É preciso, Paulo está alertando aqui em Romanos capítulo 3, que é necessário ter a boca, ter o corpo, mas também os pés. Por que é necessário ter os pés? Porque o pecador está no caminho largo que leva à destruição. Paulo está provando aos judeus que eles são destituídos, que eles precisam da salvação. Se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 13 ou verso 14... lá vai dizer da seguinte maneira, Mateus capítulo 7, deixa eu abrir aí para a gente poder ler. Verso 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontram. Esse versículo é muito famoso, muito conhecido, as pessoas pregam muito sobre ele. Paulo está falando dos pés, os pés andam pelo caminho. Qual é o caminho que nós temos seguido? É um caminho estreito, apertado, ou é um caminho largo? Porque os judeus andavam por um caminho largo, e Paulo está alertando eles dos seus pecados e dos seus erros. A minha palavra para você nessa tarde é que não seja simplesmente a tua boca, a tua língua, como diz o verso 13, o verso 14, mas que também os seus caminhos, que há no verso 15, o verso 16, os teus pés, ainda que você ande por um caminho apertado, mas que você possa glorificar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso nas suas ações, que você possa dizer como salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque se você anda pelo caminho estreito, pode ter dificuldades na sua vida, pode ter lutas. Nós estamos vivendo exatamente isso, momentos de luta. Jesus nunca disse para nós que seríamos fácil. Jesus nunca disse para mim e para você que seria um caminho de flores, que seria um caminho cheio de vontades, não. Jesus nos disse que teríamos uma cruz a carregar. Ele disse que o caminho seria estreito, mas ele disse também que nós teríamos um consolador para nos ajudar. Ei, se o teu caminho tem sido um caminho estreito, glorifica a Deus. Se o teu caminho tem um caminho santo, glorifica a Deus. Se o seu caminho tem sido um caminho de abnegação das coisas desse mundo, de pecado, de horror, glorifique a Deus. Mas se o seu caminho tem sido um caminho largo, se essa radiografia de Romanos capítulo 3, ela se encaixa na sua vida, eu quero te convidar nessa tarde a você fazer uma mudança de vida, a você entregar o seu caminho a Ele de maneira verdadeira. Pastor, mas eu já sou crente, não importa. Às vezes você precisa aceitar Jesus de novo, precisa reconciliar com Ele, porque Jesus está voltando. Eu não sei quanto tempo nós ainda teremos nessa terra. Os sinais são claros, os sinais são evidentes que Jesus está voltando. Não brinque de ser crente, não brinque de estar na igreja, não brinque de carregar o nome do Senhor Jesus, não. Muitos que ouviram podem ficar de fora. Muitos, a Bíblia diz isso, estarão 2 no campo, serão tomados. E muitos que profetizaram, muitos que fizeram milagres no nome do Senhor, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque o caminho é estreito mesmo, as lutas são muitas mesmo. Nós, os crentes, nós que estamos lutando para caminhar com o Senhor, temos as nossas dificuldades, mas nós temos o consolo, que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Nós cremos e confiamos em Jesus, que mesmo em meio a tribulações, em meio às angústias, Ele não nos desamparou, Ele foi até o fim e nós vamos caminhar juntos até o fim, ainda que o caminho seja estreito, ainda que o caminho seja difícil, mas nós não abrimos mão de louvar e bendizer a esse Deus. Se a igreja está fechada, o templo está fechado, a igreja somos nós cultuamos a Deus. Se a igreja, os templos não podem abrir por aglomeração de pessoas, mas a minha vida, o meu testemunho continua glorificando a Deus. O caminho é estreito, mas o meu Deus é um Deus de largo. É um Deus onde Ele abraça as pessoas e entende a cada um de nós. Se a gente continuar, Romanos capítulo 3, verso 17, a Bíblia vai dizer, não conhecer um caminho da paz. Olha o que Paulo está dizendo, e não conhecer um caminho da paz. Paulo trata da mente do pecador, ele não conhece o caminho da paz de Deus. Eu acho interessante que ele trata da boca, da garganta, da língua, ele trata dos pés, e agora ele trata da mente, porque o pecador ele não tem paz no seu coração, o pecador ele não consegue deitar na sua cama e dormir o sono do justo, porque o pecador tem o tempo todo alguém acusando ele dos seus erros, das suas falhas. Mas nós, os crentes, salvos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, nós temos paz para com Deus e para com os homens. Nós sabemos que mesmo no meio de todas essas tribulações, o nome de Jesus Cristo será glorificado. O povo do mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo estão desesperados, eles não sabem o que vai acontecer.
Mas nós sabemos que somos mais do que vitoriosos em todas as coisas e que tudo isso vai passar. Daqui a pouco nós estamos reunidos novamente. Daqui a pouco nós estamos juntos glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. E se não passar, pastor? Jesus voltou e buscou essa igreja, melhor ainda. Nós estaremos na Nova Jerusalém, juntos glorificando e bendizendo a Deus em um só canto, em uma só voz. Mas o que nós cremos e confiamos é que Jesus é o melhor. Ei, tenha paz no seu coração, não se angustie, não se desespere, não deixe ser influenciado pela mídia, não deixe ser influenciado pelo que os jornais, eu sei que a função deles é alertar, é informar a população, ok, mas nós não estamos vivendo pelo que eles dizem, nós estamos vivendo pelo que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia diz que Jesus está conosco, em nome de Jesus. Se eu continuar dizendo a você, o pecador não deseja conhecer a verdade de Deus, preferindo antes crer na mentira de Satanás. Tem muita gente vivendo exatamente isso que Paulo está nos alertando. Tem muita gente vivendo, preferindo acreditar na mentira de Satanás do que acreditar na verdade de Deus. Sabe por quê? Eu vou reforçar para você. Porque a verdade de Deus ela é genuína. E a verdade de Deus, ela nem sempre é de acordo com aquilo que eu quero. A verdade de Deus, na maioria das vezes, ela vem de confronto para produzir mudança nas nossas vidas. A verdade de Deus, ela não é segundo o meu desejo, segundo a minha vontade, segundo a minha hora, não. Se a vontade de Deus, o princípio é dele, a hora é dele, o momento é dele, ele é quem sabe. E muitas das vezes nós não queremos nos submetermos à vontade de Deus para cumprir a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E aí está o grande erro das nossas vidas. Porque eu não posso querer segundo o meu desejo e a minha vontade. A vontade é dele, o desejo é dele, a função é dele, ele é o Criador, nós somos apenas criatura. Paulo está nos alertando ainda, no verso 18, que não há temor diante dos seus olhos por causa do orgulho desdenhoso do pecador. Quantas pessoas você vai falar de Jesus Cristo e as pessoas estão aí brincando de ser crente? As pessoas estão brincando com o Evangelho, as pessoas fazem de conta que servem a Cristo, mas na primeira oportunidade que ele tem de pecar, ele peca. Na primeira oportunidade que ele tem de entristecer o Espírito Santo, ele não perde a oportunidade. Ei, eu não estou aqui como juiz, porque eu não tenho autoridade nem legalidade, eu não tenho poder para isso, não é função minha, mas a minha função é pregar a verdade. A minha função é dizer para você que se você estiver enquadrado dentro de Romanos capítulo 3, entre o 13 e o 18 e o 19, você precisa fazer uma nova aliança com Cristo. Se a sua boca tem sido uma boca de maledicência, se a sua língua tem servido para acusar, para matar as outras pessoas, você precisa fazer um renovo. Se o seu caminho tem sido um caminho que conduz à perdição, você precisa ter um novo encontro com Cristo. Você precisa começar de novo. Porque Paulo está pregando aos judeus e dizendo para ele, olha, vocês não têm privilégio. Deus escolheu a nação de vocês, vocês são herança. A promessa que Deus fez a Abraão alcançou a vida de vocês. Mas vocês não podem ficar presos a isso. Vocês precisam crer. Mas não é crer com palavras, é crer com atitudes. Não é crer simplesmente porque eu digo que eu creio, eu digo que eu amo, mas as minhas ações não condizem com isso. Que crer é esse? Que crer é esse? Que amor é esse? Que nos momentos difíceis nós duvidamos do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas Jesus tem misericórdia de nossas vidas. Jesus tem misericórdia da minha vida, da sua vida. Jesus tem misericórdia das nossas famílias. Enquanto tiver um fôlego de vida, enquanto você puder encher os seus pulmões de ar, ainda tem esperança para mim, ainda tem esperança para você. Ainda há condições de nós nos reconciliarmos, de mudarmos de atitude diante dele. Ainda há condições de nos arrependermos dos nossos pecados e alcançarmos essa graça maravilhosa que Jesus nos derramou. Ainda há condições, a porta da graça ainda está aberta. Ei, você que é um pecador, você que está enquadrado aqui dentro de Romanos capítulo 3, eu quero te dizer que ainda há esperança para a sua vida. Jesus morreu na cruz, foi justamente para isso. Jesus não morreu para ser um mártir, para ser famoso, para ser elogiado, não. Jesus morreu na cruz do Calvário, é isso que nós vamos falar agora a partir do verso 21, por amor a você. Porque ele sabia que você não ia conseguir, porque ele sabia que você era fraco, que você não tinha condições, mas o amor dele nos alcançou de uma tal maneira, nos transformou, que nos constrange. As muitas misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Essas citações da lei de Deus aí que eu citei, de Salmos, de Isaías, de todas essas citações que eu falei aos irmãos, todas essas citações da lei de Deus, elas são as escrituras do Antigo Testamento. Leva a uma conclusão. Olha o que eu vou dizer a você. O mundo inteiro é culpado diante de Deus.
Pode haver quem deseje discutir isso, mas todos são culpados. Eu vou repetir para você. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. Pode haver quem deseje discutir isso por causa da teologia, um quer discutir uma coisa, outro quer discutir outra. Mas não há quem deseje discutir. Todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós somos pecadores. É isso que Paulo vai falar a partir do verso 21. Não há debate nem defesa, nem judeus ou nem gentios, todos somos culpados, todos, sem exceção, pobre, rico, branco, preto, magro, gordo, quem mora em Palmas, em Paris, não interessa o país que você mora, todos somos culpados. Os judeus são condenados pela lei da qual se vangloriam, os gentios com base na criação e na consciência. Sabe, a partir do verso 20, Paulo vai dizer que ninguém é capaz de obedecer à lei de Deus e ser justificado por ela. E essa palavra que eu quero tratar nesse momento sobre justificação. Quão difícil é, a partir do verso 21, nós falarmos sobre justificação. Muitas pessoas confundem isso sobre essa questão da justificação, porque as pessoas não entendem, via de regra, essa questão da justificação mistura. Mas eu quero deixar nessa tarde que o ensinamento aqui pastoral a você, do verso 21 ao verso 31. Talvez esta perícope, essa sessão, seja uma das mais importantes da Bíblia Sagrada, se não for a mais importante depois da morte e ressurreição de Jesus. Por que isso? Porque a doutrina da justificação é aquilo que vai nos salvar, é aquilo que Jesus fez de melhor por causa daquilo que eu acabei de dizer. Todos nós pecamos e somos destituídos da graça de Deus. Todos nós pecamos e todos nós somos pecadores, sim. Mas a justificação é que Paulo vem dizer: olha, você que está com a garganta, com a língua, você que está com a boca imunda, os seus pés têm sido maus, os seus caminhos têm sido maus, você que não tem paz na sua vida. Paulo agora nos traz o consolo que é a justificação. Pastor, mas o que é justificação? Tanto se prega, tanto se fala sobre justificação. A justificação é o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê como sendo justo em Cristo com base na obra consumada de Cristo na cruz. Eu vou repetir para você de maneira bem tranquilo. É o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê como sendo justo em Cristo com base na obra consumada de Cristo. O termo técnico teológico, para salvação é justificação. O termo que a teologia usa para salvação é justificação. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender a diferença, porque às vezes as pessoas confundem essa questão de justificação. A justificação é um ato, não é um processo. Como assim, pastor? A justificação, ela é um ato. Qual foi o ato da justificação? A cruz. O ato da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, ela gerou a justificação nas nossas vidas. Ninguém é justificado ao longo do tempo, não. A justificação é um ato. Segundo, a justificação não é algo que está dentro de nós, não. Está fora. Calma aí, vou explicar de novo. A justificação é algo que está fora, foi um ato de Cristo, não é algo que está dentro de nós. Apesar da justificação ser a santificação, existe uma diferença. Santificação é um processo. Ninguém aceita Jesus hoje e já se torna santo e deixa todos os males, todas as dificuldades. Não. A santificação, ela é um processo na vida do crente. A justificação não. A justificação é um ato. É o ato pelo qual Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e através desse ato, ele produziu salvação nas nossas vidas. Então é preciso que você separe a questão de justificação de santificação. Uma coisa é justificação, outra coisa é santificação. A justificação, guarde isso que eu vou te falar nessa tarde. A justificação ela não significa que Deus nos torna justos, não. É o que justamente Paulo está falando em Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo sequer. Então a justificação ela não nos torna justos, mas ela nos declara justo. Vou explicar. Ela não nos torna justo, mas ela nos declara justo. Como assim? Você tem um pecado. O perdão desse pecado é esse pecado ser apagado. As pessoas olham para você, esse pecado é apagado, mas continuam lembrando. Na justificação é vida nova. Eis que o teu passado foi lançado no mar do esquecimento,
eis que tudo se fez novo. A justificação, a partir do momento que você aceita e reconhece o sacrifício da cruz do Calvário, é uma nova história que se inicia em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aos romanos? Olha, vocês acreditam na lei, vocês vivem pela lei, vocês não acreditam em Jesus. Mas se a partir de hoje vocês acreditarem nesse Jesus e reconhecer o sacrifício, a justificação dele vai alcançar a sua vida. Você que me ouve nessa tarde, eu vi que tem uma outra pessoa que não é evangélica que está nessa live aqui também. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Que a justificação do Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele alcança a sua vida. Que você reconheça o sacrifício da cruz e a partir disso, a justificação gere em você uma nova criatura. Eu vou separar. Justificação é o significado de salvação. Mas justificação é uma coisa, salvação é outra. É isso que Paulo está falando, é meio que um termo teológico. Mas a justificação é uma questão legal. Deus coloca a justiça de Cristo em nosso registro no lugar de nossa pecaminosidade. E ninguém pode mudar esse registro. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou a nossa conta. Sabe a nossa conta de pecador, de falho, de imundo, de destituído da graça de Deus, onde todos nós pecamos e somos falhos? Cristo pagou essa conta por mim e por você. Nós não temos do que nos envergonharmos. Nós não temos do que sermos acusados por Satanás, porque Cristo pagou essa conta. Isso é justificação. É importante não confundir, eu já falei, justificação com santificação. A santificação ela pode mudar a cada dia, enquanto a justificação ela não vai mudar nunca. O ato de Cristo não vai mudar nunca. Mas como um Deus santo pode declarar justos os pecadores? É o que nós vemos aqui em Romanos capítulo 3, verso 21 ou 31. Debaixo da lei do Antigo Testamento, a justificação dava-se quando o homem se comportava bem. Mas sobre o Evangelho, a justificação se dá como o homem crê. No Velho Testamento, a justificação era pela fé. As pessoas lá atrás eram as suas ações, as suas atitudes, que demonstravam se elas criam em Jesus. Eu falava isso com uma pessoa esses dias. As pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé, o que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Noé. Todas aquelas pessoas, elas foram salvas acreditando em um cordeiro que viria. Nós hoje somos salvos também pela fé, mas não é um cordeiro que virá, mas é um cordeiro que já veio, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E isso é fé suficiente. Nós temos que ter fé suficiente, e nós temos uma vantagem em relação aos nossos patriarcas, porque nós temos a lei de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada para meditarmos e entendermos a propósito dele sobre as nossas vidas. A lei podia afirmar a justiça de Deus, mas não podia oferecê-la ao homem pecador. Olha isso. A lei podia afirmar a justiça de Deus, mas não podia oferecê-la ao homem pecador, pois somente Jesus Cristo pode fazer isso. Somente Jesus pode justificar as nossas vidas. A justificação é um ato único e exclusivamente por Cristo. Não tem ninguém, não há falsos mestres, não há pastores, não há doutores, não há quem possa fazer isso, não. A justificação, ela é um ato único e exclusivo do Deus Todo-Poderoso. A justiça da lei é uma recompensa por obras. A lei, você era recompensado por obras. Só que aqui, o mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, esse versículo você precisa gravar ele. A Bíblia vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Ei, nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos pela justificação. Nós não somos salvos porque nós doamos uma cesta básica, porque nós atendemos um irmão, damos uma carona para ele. Não, nós não fazemos isso para ser salvos, nós fazemos isso porque nós já somos salvos. É diferente. Nós não fazemos isso para sermos salvos. Tudo que nós fizermos para sermos salvos é inútil. Grave isso. Tudo que você fizer para ser salvo é inútil. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E isso não vem de vós, para que ninguém se vanglorie. A justificação é quem te salva. É você crer na justificação, é você crer nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse momento difícil, nós não fazemos nada para sermos salvos ajudando aos irmãos. Se você fizer isso, você está redondamente enganado. Se você sair da sua casa para ajudar uma pessoa, pensando que com isso você vai ajudar a salvação, você está enganado. Nós não fazemos para, nós fazemos por. Nós fazemos isso por amor ao próximo, por acreditarmos que temos condições de servir aos nossos irmãos. É diferente.
Mas eu não posso fazer nada disso pensando que eu vou ser salvo. O que salva e justifica o pecador é a fé pessoal e individual em Cristo. Paulo está nos alertando a isso. O que salva e justifica o pecador é a fé pessoal e individual em Cristo. Você não vai ser salvo pela fé do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Você não vai ser salvo pela fé do seu patrão. Você não vai ser salvo pela fé do seu esposo. Não, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. A fé em Deus, ela é pessoal, ela é individual. Por isso nós estamos aqui anunciando a Jesus Cristo nessa tarde. Por isso nós estamos aqui nos dedicando, nos esforçando para preparar essa live para você, para falar da salvação de Cristo. Porque nós temos que anunciar as boas novas lá fora. Nós temos que falar de Jesus Cristo para as pessoas. Pastor, mas como que eu vou falar de Jesus se eu não posso nem mesmo sair da sua casa? Com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu celular, com as suas redes sociais, com tudo que você tem. Pastor, e quando voltar ao normal, o seu testemunho pode falar mais alto do que as pregações que você possa fazer. A sua maneira de se comportar diante das pessoas, aquilo que você diz pela maneira de ser, é muito mais elegível do que a maneira pela qual as palavras que saem da sua boca. A fé, a salvação, ela é individual. Até mesmo os demônios do inferno creem em Deus. Se você pegar Tiago, capítulo 2, verso 19, você vai ver que até mesmo os demônios creem. Mas não basta crer, é preciso crer, mas é preciso obedecer. É preciso crer, mas é preciso que as minhas ações digam que eu creio, que eu obedeço a esse Deus Todo-Poderoso. As boas novas da salvação por meio de Cristo são para todos. Olha o tanto que isso é interessante. Olha o tanto que isso é interessante. Pois todos precisam ser salvos. A salvação, se você voltar lá, cadê? Deixa eu achar meu Romanos capítulo 13. Capítulo 3. Paulo está dizendo, porque todos pecaram, verso 23 eu estou lendo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ei, a salvação é para todos. Mas que todos é esse, pastor? Todos que creem, todos que queiram, todos que aceitam. Não é para todos no bumba meu boi, no vamos que vamos, não. A salvação é para todos, mas para todos que acreditam, para todos que se entregam a Ele. Ei, eu vou voltar para você o que eu disse lá atrás. A sua boca, a sua garganta, o seu corpo, os seus pés, os seus caminhos, a sua paz e a sua vida vai dizer que raio-x que Deus tem tirado de você. Estou lendo Romanos capítulo 3, baseado em Romanos capítulo 3, as pessoas vão chegando, eu estou lendo sempre em Romanos capítulo 3, e ele está encerrando a minha live, 1 minuto eu vou continuar, e eu continuo, faço de novo, começo outra. Bora, vamos entender lá. Para mim a salvação não custa alguma coisa, para Deus custou a vida do seu filho. Sabe o que eu posso resumir a justificação? Eu vou te resumir. Você que mora num prédio, quando você entra num elevador, você nem sabe quanto custa aquilo. Quando você entra no elevador, você aperta o botão, o elevador desce, sobe, não custa nada para você. Via de regra, pelo menos o que eu saiba, ninguém cobra por elevador. Sabe por quê? Porque alguém já pagou esse preço. Seja o seu condomínio, seja a empresa que você trabalha, alguém foi lá e pagou para você aquele preço do elevador. A justificação é isso. Muitas das vezes nós usufruímos da justificação, mas nós nem sabemos o preço que foi pago. A salvação não é de graça. Ela teve um preço a ser pago. Hoje ela é de graça no sentido que basta nós apenas aceitarmos a Ele. E a partir do momento que nós aceitamos a Ele, aí sim, aí nós acreditamos que Deus pode todas as coisas. Toda vida que você entrar no elevador, você vai lembrar de mim. Toda vida que você entrar no elevador e apertar o botão do elevador, você não está pagando passagem. Mas você vai lembrar de que alguém já pagou aquele preço. Do mesmo jeito é a justificação. Você olha, parece que é de graça, mas Jesus pagou o preço, e o preço na cruz do Calvário. O sacrifício de animais no Antigo Testamento não removia o pecado. Paulo está dizendo isso e nos alertando aqui em Romanos capítulo 3. O sacrifício de animais, ele não removia pecado, ele apenas encobria os pecados. Deixa eu terminar, falta 14 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, eu vou começar outra, eu quero orar pela sua vida. Amém? Falta 14 segundos, a live vai encerrar. Eu vou encerrar essa e eu vou começar outra, só para mim poder